Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, estejam voltando das férias com muita coragem, com muita força de vontade de continuar, o nosso segundo semestre. Infelizmente ainda de forma remota, mas que necessita muito da dedicação de vocês e do esforço para a gente poder ter os resultados que a gente deseja, Resultados positivos. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Os vídeos serão disponibilizados no grupo do WhatsApp. Vocês vão acessar o formulário onde vai estar o vídeo, assistam a aula e em seguida resolvam a atividade. Eu estou à disposição no PV para tirar qualquer tipo de dúvida, tá bom? Então sejam bem-vindos e vamos iniciar o nosso mês de agosto com muita dedicação e esforço para tudo dar certo. Então bora estudar. O objeto de conhecimento da nossa aula é sólidos geométricos, é um conteúdo que a gente já começou a estudar no final do semestre passado. E o objeto de conhecimento específico é retomando conceitos de vértice, aresta e face, que são elementos de um poliedro, e conceituar o que é prisma. O objetivo da aula é retomar o conceito de vértices, arestas e faces, conceituar prisma e identificar os elementos de um prisma. Então vamos lá, pessoal. Vamos pensar. Você lembra o que é um sólido geométrico? E o que é um corpo redondo? Então vamos lá. Sólidos geométricos. Poliedros. Poli quer dizer muito. E edros quer dizer faces. E ele tem como característica principal ter faces planas, tá bom? Todo poliedro eles vão ter apenas face plana, não vai ter nenhuma face circular, não vai ter nenhuma curva, no desenho de um plano, como vocês podem observar aqui nesses sólidos geométricos. A gente viu também que ele é tridimensional. O que é tridimensional, tia? Ele possui 3 dimensões, que são as medidas de largura, comprimento e altura, tá bom? Então, aqui a gente tem um bloco retangular. Temos aqui um cubo e temos aqui uma pirâmide, que são exemplos de poliedro. Sólidos geométricos, O poliedro ele tem todas as faces planas, Aqui a gente tem mais exemplos como o paralelepípedo, o cubo, o prisma pentagonal e a pirâmide. E o que é o corpo redondo? Ele é bem mais fácil da gente identificar. Por quê? Porque todas as faces, ou quase todas as faces, elas são curvas. Como temos exemplo aqui, a esfera. O cone, Tem essa face aqui que é em formato de um círculo também. E o cilindro também. Vamos relembrar o que são elementos de um poliedro. Então, aqui a gente tem a imagem de um cubo, A qual a gente vai representar, as faces, as arestas e os vértices. Então, o cubo ele possui todos os elementos de um poliedro, que são as faces, as arestas e o vértice. Mas o que é cada um deles e como a gente vai identificar? A aresta é a aresta vai ser as linhas que vão formar o nosso poliedro. Então, observe aqui, ó, que está representado por essa linhazinha azul, mas são todas essas linhas aqui que vai formar o poliedro. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 arestas no total, que são as linhas que vão formar a nossa figura geométrica, o nosso sólido geométrico. E o vértice, pessoal, é o encontro dessas arestas. Ó. Observem que quando duas arestas elas se encontram, vai formar aqui, esse ponto. Então, esse ponto aqui ele é chamado de vértice. E o que é a face? A face é o lado, É cada um dos lados do nosso sólido geométrico. Então, observe aqui que o lado ele é formado tanto por uma aresta como também por vértice, tá certo? Então, a face é os lados, a aresta vai ser a linha e o vértice vai ser o ponto. Vamos pensar um pouquinho mais? Você se lembra ou já ouviu falar sobre o prisma? Sabe o que caracteriza um prisma? Então, a gente pode observar aqui, lá no livro de vocês, tem essa imagem aqui. Então, os prismas, eles fazem parte. O prisma é um grupo maior, onde faz parte os blocos retangulares.
E também outro grupo importante é o grupo das pirâmides, que a gente vai estudar na aula que vem. Prisma. Alguns poliedros, pelas características, eles são chamados de prisma. Mas que características são essas? A característica dos prismas é que eles têm duas bases paralelas iguais. Ó, observem que as bases, uma está à frente da outra, certo? Elas são iguais, essa base, ó. Eu tenho uma base aqui triangular e tenho aqui também uma base triangular. Então, observe que essas duas bases são iguais. E isso acontece em todos os exemplos. Então, observe que as faces pintadas de laranja, elas são as bases do prisma. Certo? Aqui é a base do prisma e aqui também é a base do prisma. Assim como também nessas outras imagens. E o restante, né? Elas são as faces laterais. Que são o quê, ó? Isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Um retângulo, né? Elas são retangular. Aqui também é retangular e aqui também vai ser retangular. Observem que tem a presença de um retângulo aqui em forma de desenho. A gente tá olhando, ó, a figura plana dela aqui são formados por retângulos. Então, outra informação é que o nome do prisma ele é definido de acordo com a forma da base dele. Então, aqui tem essa base, né? E observem que essa base ela possui quantos lados? Ela é formada por qual figura essa base aqui? Essa base aqui é formada pelo triângulo. A gente vê um desenho de um triângulo. Então, por isso, ela é chamada de prisma de base triangular. Aqui a gente observa que a base ela possui 5 lados. Então, ele é chamado de prisma de base pentagonal. Penta porque é 5. Aqui, ó, a gente vê que é formado por uma figura de 8 lados, que é essa parte laranja. Então, é chamado de prisma de base octogonal. Os prismas, eles são os poliedros. Por quê? Porque todas as faces deles são planas. Observem que não tem nenhuma curva ao fazer esse desenho. Todas elas aqui são retas, ó. Elas podem ser triangulares, quadrangulares, pentagonais. Por quê? Porque a gente já viu que o nome dele é definido de acordo com a figura que tem na base. Então, se a figura tem 4 lados, ela é quadrangular. Se ela tem 5 lados, ela é pentagonal. Então, isso vai depender do formato da base. Base são duas e são sempre congruentes, né? Então, a gente vê aqui essa parte de cima e essa parte de baixo. Então, elas são congruentes. O que é congruente, tia? Congruente é uma coisa igual. Então, a gente tem duas bases, as bases são iguais, tá bom? Essa parte de cima é igual a essa parte de baixo aqui. Então, aqui é uma base triangular, né? Uma base é um triângulo, então é uma base triangular. Então, é um prisma triangular. A base é um quadrilátero, ó, porque possui 4 lados aqui em cima e 4 lados aqui embaixo. Então, é um prisma quadrangular. E a base é um pentágono. Penta, lembra 5. Então, ela possui 5 lados. Então, ela é chamada de um prisma pentagonal. Elementos do prisma. Face lateral. Qualquer face que não seja uma base, ou seja, não é essa parte de cima nem essa de baixo, é uma face lateral. Toda face lateral de um prisma é um paralelogramo, tá certo? Então, observe aqui que é um formato de um paralelograma, que é o quê? É a nossa face lateral. Então, vamos ver aqui o exemplo, ó. Vamos praticar. Observem aqui que a gente tem a imagem de dois prismas. Por que é um prisma, tia? Ó, a base são iguais, né? Essa parte aqui de cima, e são congruentes, né? Ó, elas são congruentes e são paralelas. Ela tá uma acima da outra aqui, ó. Um em cima e outro baixo, e elas são iguais. Então, vamos observar. Observe os polígonos que formam as suas bases. Quantos lados eles possuem? Então, observa aqui. Possui quantos lados, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui possui 6. Aqui embaixo também vai ser 6, tá? Então, aqui vai ser 6 e aqui vai ser 6 também. Aqui vai ser quantos, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ser 5. E aqui vai ser 5 também. Agora, conta o número de faces laterais de cada prisma. A face lateral é essa parte aqui, ó. Tudo que não é base. Tá? Então, aqui tem 1, 2, 3. Então, virando ele, vocês imaginam, né? Todo o formato para poder determinar quantas é. Então, o número de face lateral, o que é que a gente vai observar aqui que a questão pediu? Que o número de faces laterais é igual ao número de lados da base. Então, aqui é um polígono
pentágono, porque o número de lados é 5, penta quer dizer 5. O polígono da face lateral retangular também vai ser 5. Então, se vocês contarem aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, aqui, ó, os polígonos. Nesse outra imagem aqui é hexágono, ó, tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se for contar aqui, ó, 1, 2, 3, tem a parte de trás, né, que vai ser 6 também. Elementos do prisma. Arestas são um segmento de reta. A gente viu lá que a aresta é o que? Era a linha que ia formar o desenho. Então, a gente continua com a mesma definição, que é formado pelo encontro de duas faces de um prisma. E a aresta da base são um segmento de reta formado pelo encontro de uma das bases com a face lateral. Então, aqui a gente tem a aresta lateral. São segmentos de reta formados pelo encontro de duas faces laterais. Certo? O vértice são os pontos de encontro entre duas ou mais arestas. Então, aqui a gente tem, ó, essa aresta se encontra com essa, então vai haver o vértice aqui. Então, o vértice é bem simples de entender, porque é somente esse pontinho, ó, que é formado, ó. Quando eu vou fazer uma linha, ou fazer um desenho, ó, observe que aqui vai ficar um ponto. Então, essa é chamada de vértice. Essa linha é chamada de aresta. Praticando aqui, ó. Observe o prisma a seguir e complete. Número de lados do polígono da base. Tem quantos lados aqui? Esse polígono da base. Observe que quem é a base? Essa parte de cima aqui, ó. Essa parte de cima e essa parte de baixo. Possui quantos lados? Então, contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Então, é um polígono de 6 lados. Então, se é de 6 lados, ele vai ser chamado de hexágono. Quem é a quantidade? Qual é o número de vértices? Vértice é um encontro, né, da aresta. Então, é o encontro desses pontos aqui. Então, eu vou ter um aqui, ó. Aqui, né? Então, vocês observaram, eu tenho essa de cima, né? Todos esses encontros aqui. Eu tenho 6 aqui em cima e 6 aqui embaixo. Vai dar 12. Número de aresta. Então, é todas essas linhas aqui, ó, que vai formar o desenho. Tenho 18. E o número de faces, né? Que é essa figura formada aqui, ó. Então, eu tenho aqui, vai ter um total de 8. Então, o que a gente viu na aula de hoje? Sólidos geométricos, os poliedros e os corpos redondos. Os poliedros possuem faces planas. E os corpos redondos, eles vão ter partes arredondadas, né? Onde vai ter curvas. Os prismas, eles são poliedros, cujas faces laterais, elas são paralelograma e possuem duas bases iguais. Então, essa base de cima é igual a essa base de baixo aqui, ó, tá? E aqui vai possuir faces laterais em formato de um paralelograma, tá? Então, isso a gente vai fazer a gente determinar o que é um prisma.